Amigos, eu quero conversar com vocês sobre esse episódio ocorrido na TV Cultura, nesse debate para candidatos à Prefeitura de São Paulo. Inicialmente, eu acho lamentável o que aconteceu. E olha, quem está falando com vocês é uma pessoa que comandou mais de 100 debates na televisão brasileira. Na TV Bandeirantes, na TV Gazeta, na TV Tupi, Pinga Fogo, ok? E no SBT. Muito bem. Dito isso, eu queria dizer que, primeiro, antes de mais nada, olha, eu me lembro de um debate que eu comandei, onde estava Conceição da Costa Neves, falava sobre o palavrão no teatro. Foi muito difícil, complicado, mas controlamos. Eu me lembro de muitas vezes do Erasmo Dias, que era um secretário de Segurança Pública, um cara muito estúpido, e também eu participei, comandei, e não aconteceu isso. O que aconteceu ontem foi uma coisa lamentável, lamentável. Pois bem, veja, inicialmente, eu quero dizer que, infelizmente, o companheiro que estava comandando o debate, ele não teve força suficiente para controlar aquela situação. Nunca poderia ter chegado àquilo. E chegou porque ele abriu as portas, de certa forma, deixou caminhar nesse sentido, certo? Agressões. Aquilo não é debate. Um debate que você tem que propor, tem que ter proposições. E ali era um circo de horrores, onde as pessoas, uns debatentes, não estou falando de todos. E aí, depois eu vou falar sobre essa questão. Mas acontece que todo mundo já sabia que havia uma desavença muito forte ali entre os dois. E eu vou dizer como é que começou, certo? Num dos debates, o Datena fez uma declaração e uma denúncia muito séria. Ele disse que no dia anterior, o senhor Pablito, o coach, tinha ligado para ele propondo um esquema para o debate, onde um falaria mal de um, o outro falaria mal de outro e caminharíamos. E o Datenas declarou isso, denunciou e disse: você ontem fez isso, ligou, e eu disse que não aceitaria e não aceito. O Pablito, ele ficou sem graça, porque ele não podia desmentir aquilo que estava sendo dito ali. Começou ali. E aí começou realmente uma guerra entre os dois muito grande. E aí você não pode medir quem fez mais ou quem fez menos, porque a xingação era de um para outro, desse para aquele. Era uma loucura, certo? Muito bem. Essa é a primeira questão. Segundo, é muito simples. Numa situação como essa, e eu tive situações como essa, em que eu tirei do ar a pessoa que desrespeitava a outra. Foi num debate sobre discos voadores, onde um cara tentou criticar de forma veemente um cientista que estava lá. Ok? Muito bem. Então, se você não controla essa situação, ela explode. Agora aí é pior. Veja bem. Fala-se muito na violência do Datena. Eu confesso a você que eu conheço o Datena e eu posso dizer que o Datena é um cara muito educado, é um cara respeitoso, é grandão, ele põe medo só pelo tamanho dele. Mas é um cara educado, respeitador, é um bom companheiro, certo? Aquela figura que vocês veem na televisão, às vezes, não, deixa, toca. Não é ele. Ele é muito diferente, ok? Agora, existem situações em que o limite se esgota. Veja, o Pablito já tinha feito declarações, uma denúncia vazia e contra o Datena a respeito de assédio sexual, envolvendo inclusive a sogra do Datena, ok? Essa situação criou um caos na família e a sogra veio a falecer, morreu.
morreu por causa disso. Teve colapso. Essa foi a informação que eu tive. Muito bem. Vamos para o debate e a primeira coisa que o coach fez, quando se dirigiu ao Datena, foi para levantar outra vez a questão do assédio, da denúncia de assédio contra o Datena, que foi uma denúncia furada, que não foi comprovado nada. Muito bem, mas ele veio com insinuações maldosas. Aquela história de toque, você fez toque nela e fez toque naquilo. É um absurdo, certo? Mas insistindo, o Datena respondeu, até aí as coisas estavam caminhando. Até que outra vez o Pablo resolveu voltar-se contra o Datena, insinuando que ele era um covarde, insinuando que ele não tinha, que ele tinha tentado, etc., que jamais ia conseguir, porque você não é homem para isso, homem. Eu não curto também essa história, é homem para isso, homem para aquilo, mas tudo bem. Aí o que fez? Insinuou a covardia, quer dizer, fez explodir dentro da... Ninguém tem sangue de barata. O cara já estava lá cheio de mágoas, cheio de situações desastrosas dentro da cabeça, com a morte, por causa desse problema, morte da sogra. Não. Aí explodiu. Errou. Sim. Mas eu acho que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Certo? Eu até lamento, não aprovo, mas entendo a posição adotada pelo Datena naquele instante. Porque se ele não fosse, se ele recuasse, ele ia ser estraçalhado. Agora, aí ele foi com a cadeira e jogou a cadeira no cara, aí o cara já se sentiu todo ofendido. Depois ele veio dizer... Obrigado, desculpe. Dizer que a agressão que ele sofreu foi igual à agressão que sofreu o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro em Juiz de Fora. Você percebe como é que é o cara? Ele utiliza um troço para crescer. Crescer. Eu fui igual... Amigo, você só é bom ou melhor do que alguém com atitudes, com gestos, com propostas que você não fez. As suas propostas é, eu vou ser prefeito de São Paulo, eu vou ser... Não vai. Não vai porque agora você perdeu completamente o crédito de uma boa quantidade de pessoas que lhe acompanhavam. Eu tenho certeza de que ninguém vai aceitar mais. O Datena também ficou numa situação difícil. Eu acho até que, mesmo assim, os índices vão mostrar que o Datena até cresceu com atitude, ok? Isso não quer dizer, isso não quer justificar nada, nem eu quero justificar. Mas eu conheço também o comportamento de público, eu lidei muito com isso durante muito tempo, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, na minha opinião, o Datena perdeu, o Pablo Marçal perdeu muito mais, ok? Perdeu muito mais. E a eleição está agora restrita a duas pessoas, a dois candidatos, que é o Boulos, que se mostrou muito competente em todas essas situações e mostrou que tem realmente é outra figura, é uma figura maiúscula, é uma figura que pode governar uma cidade como São Paulo. O outro é o Ricardo Nunes, que tem a máquina da prefeitura e vai se beneficiar de certa forma. A briga vai estar aí, entre os dois, certo? Como o Ricardo tem como uma casa de palha, ok? E uma casa de palha pegou fogo. Eu nem gosto de falar só de fogo agora porque dá pavor. Mas ocorre isso. Ele tem muitos problemas e num debate onde se façam cobranças, ele vai ser cobrado muito mais.
ao Boulos vem aquelas histórias, aquelas coisas vergonhosas, mentirosas, se cria... Tá. Mas ele mostrou a competência muito grande agora. Com relação aos dois, eu acho que eles deviam se retirar. Se retirar. E acho que debate tem que ser feito com comando, onde o respeito tem que ser sempre preservado. Eu nunca deixaria o Marçal falar aquelas coisas. E também o Datena. E não é só os dois, não. Isso aí criou um inferno, criou um circo de horror, onde esses debates nada mais fazem do que um xingar o outro, e ninguém faz propostas concretas, a não ser o Boulos, que faz a proposta para a saúde muito forte. E como ele é filho de médico, ele tem condições de fazer muito mais. Vocês me desculpem, porque eu tenho uma admiração profunda pelo Boulos, certo? E insisto em dizer, uma admiração e um respeito muito grande pelo Datena. É um cara correto, é um profissional correto, certo? E isso só aconteceu porque o cara ultrapassou todos os limites. E ninguém tem sangue de barata. Ecovox TV, a voz da democracia. Por favor, se inscrevam no meu canal, ok? Participem, comentem, compartilhem, porque nós precisamos estar cada vez mais fortes para poder defender a democracia nesse país. Um grande abraço.